Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de organizar a compra do mês na geladeira e vim mostrar pra vocês, gente, como eu organizei. Vim aí cortando, gente, as coisas, né, que dava pra cortar, pra tá colocando tudo em porções. Cortei tudinho, o que deu pra cortar eu cortei, e o que não deu eu deixei na sacola mesmo. Coloquei tudo assim, gente, em porções e fica mais prático, né, pro dia a dia. Aí vim organizar na geladeira, o frango não deu pra me cortar, né, então eu deixei, até porque também os potes já tinham acabado, então eu deixei na sacola mesmo. Vim aí também organizar as frutas e verduras, os organizadores, né, uva, maçã, laranja, gente. E eu achei, gente, que ficou tudo muito mais prático, né, para nosso dia a dia corrido. Usei, gente, também as cestinhas, né, para estar organizando as outras coisas, porque os organizadores não ia dar para mim organizar todas as frutas e verduras. E ficou assim, meus amores, a organização da minha geladeira. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Beijo! Tchau!